vinculada de 96 milhões, portanto, toda a pressão de pagamento do resto a pagar não teria base no caixa, uma vez que havia esta falta de 96 milhões. Aqui eu queria dizer também o seguinte: consequentemente, esses 96 milhões pressionarão a execução deste ano. Porque se eu tenho restos a pagar, processados e não processados, com essa insuficiência de 96 milhões, da arrecadação deste ano, eu vou ter que ter recursos para fazer frente, já que são recursos não vinculados, pagamento com recursos não vinculados, eu vou ter que tomar recurso do ano para fazer esse pagamento do passado. Isso já prenuncia, né, o que se poderia aí desenhar como esta crise. O segundo motivo disso seria o passivo contingente. Também, como nós procuramos mostrar, a existência desse passivo contingente e a pressão que isso exerce, aqui mesmo nesta mesa, já demonstrado, pela necessidade de pagamento, muitas vezes, de determinados tipos de despesas fundamentais e essenciais, isso gera uma pressão sobre o caixa. Pressão essa que poderia atingir 400 milhões, pode chegar a 700 milhões, dependendo do relatório final do controle interno, que vai ser encaminhado para o Tribunal de Contas. O terceiro ponto que eu diria para o senhor que podia significar crise de pagamento já é referente ao exercício, ao próprio exercício. Quer dizer, eu tenho o restos a pagar de 96 com insuficiência, eu tenho um passivo contingente para honrar e tenho o início do exercício com as despesas correntes para serem pagas. Isso prenunciou realmente uma dificuldade enorme do ponto de vista do caixa, podendo gerar realmente uma crise de pagamento. Se o senhor me permitir só avançar um pouco mais nisso, eu queria dizer o seguinte: nós que trabalhamos nas finanças públicas, né, em ações típicas de tesouro, nós temos algumas regras fundamentais de trabalho, que não pode ser muito diferente. Eu diria até que nós temos uma regra de ouro. Qual é a regra de ouro que nós temos que ter? O caixa tem que ter capacidade de enfrentamento de situações imprevistas ou emergenciais. Ou seja, eu preciso ter sempre a capacidade de resposta do caixa perante situações imprevistas e emergenciais. Estou dizendo o seguinte: eu já conheço um passivo do resto a pagar, estou a conhecer um passivo contingente, eu estou a conhecer a despesa do ano e eu tenho um problema na gestão. Se ocorrer uma situação de emergência ou de imprevisibilidade, o caixa tem que ter a capacidade de não gerar uma crise. Quanto é isso? De quanto nós estamos falando como esta regra de ouro da execução do tesouro? Bom, eu diria o seguinte: na doutrina tem várias possibilidades. Por exemplo, alguns da doutrina indicam que se você deveria ter em caixa o equivalente, por exemplo, a um mês de arrecadação. Ou seja, uma boa regra de prudência da gestão fiscal é gerir um caixa capaz de enfrentar situações imprevistas ou emergenciais com um limite de uma folha mensal, uma arrecadação mensal. Significa o seguinte: se acontecer algum problema sério, grave, alguma crise, por exemplo, que impacte a arrecadação, até que a despesa possa ser corrigida, leva tempo. E para que não ocorra a crise de pagamento, é preciso ter o caixa. Então, esta regra de ouro, podia ser, por exemplo, o valor a uma arrecadação mensal. Outros dizem que poderia ser múltiplo da folha de pagamento. Uma folha de pagamento, duas folhas de pagamento. Por quê? Porque se acontecer esta situação imprevisível ou emergencial, eu tenho os compromissos da folha para pagar. E se o caixa não tiver a capacidade de resposta a situações como essa, eu teria em seguida o problema de ter o compromisso de pagar a folha e não ter a capacidade financeira de fazer isso. Essa gestão é uma gestão pública e uma gestão privada, familiar. Essa é a gestão adotada no ambiente familiar, no ambiente negocial e no ambiente público. Bom, como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso pelo mecanismo que o senhor conhece, que é
o da conta única. Né? Então, a existência da conta única é a forma pela qual o Tesouro procura proporcionar a existência de recursos numa única conta, no caso, no nosso agente financeiro. Essa conta, então, daria eficiência aos recursos, a remuneração seria centralizada, ao invés de você ter os recursos espalhados por diversas contas bancárias, eles estão concentrados sob gestão do Tesouro. Então, ao invés de um recurso estar sendo remunerado isoladamente, o Tesouro está sendo remunerado. Ao invés dos caixas individuais terem remuneração, o Tesouro tem essa remuneração. Isso foi feito inicialmente a partir de 1986, com a existência da Secretaria do Tesouro Nacional e, a partir daí, a adoção deste regime do Caixa Único pelos demais entes públicos. Portanto, eu diria o seguinte: alguns conceitos fundamentais nessa questão que o senhor levanta seria, primeiro, fluxo de caixa, fluxo de despesas mensais. Portanto, sem considerar estes passivos, eu tenho que olhar o fluxo de despesas mensais. Então, deputado, o senhor pode ter coisa assim: no dia 18, o caixa pode estar próximo de zero. No dia 22, tem 200 milhões. E no dia 30, está próximo de zero de novo. Por quê? Porque no dia 19, você podia ter usado recursos que anteriormente estavam no caixa, a arrecadação do Estado, do DF, tem uma concentração no final do segundo decênio, entram aí 200, 250 milhões, e em seguida tem o pagamento da folha. Então, se olhar o caixa no dia 19, não tem caixa. Se olhar no dia 22, tem 200 milhões. Se olhar no dia 30, não tem caixa de novo. Agora, isso se nós não estivéssemos gerindo o caixa com base nessa chamada regra de prudência. Ter algum valor equivalente a alguma regra que possa estabelecer os mecanismos de equilíbrio dessas contas. O segundo ponto é o fluxo e os riscos da arrecadação. Eu diria para o senhor o seguinte: nós podemos ter situações, não é o caso, mas eu vou apenas mencionar, já ocorridas no passado. Por exemplo, crises internas, crises internacionais, retração de produção, riscos sistêmicos levam muitas vezes a riscos de arrecadação. Então, além de buscar atender despesa, eu tenho que levar em conta a possibilidade da ocorrência de riscos na própria arrecadação. Por isso, a ideia de se ter algum montante a ser gerido, tá certo? Equivalente à arrecadação ou despesa de pessoal, como regra de ouro. E os riscos da despesa, que são imposição de despesas de passivos contingentes por via judicial ou administrativa. Uma decisão judicial pode a qualquer momento acarretar a necessidade do cumprimento do pagamento. Pode ser por via administrativa. Isso pode acontecer com despesa de pessoal, com despesa corrente, com investimento ou mesmo com dívidas não conhecidas. Portanto, me lembro aqui agora até de uma outra situação também importante para a gente mencionar. O fluxo de receita do Distrito Federal tem uma característica interessante. A nossa arrecadação, ela se concentra no primeiro semestre, a tributária. Ou seja, a receita do primeiro semestre, ela vai mais ou menos a 52%, 53% do total do ano. Então, eu tenho uma concentração. A arrecadação faz como se fosse, não é, uma corcova no início do ano, depois ela faz um vale que vai até outubro e torna a subir em novembro e dezembro. O que significa isso? Significa o seguinte, deputado: se a despesa for constante ao longo do ano, eu tenho que ter caixa no primeiro semestre, porque a diferença de 52% para 48% na receita pode ser algo como 300 milhões de reais, 350 milhões de reais. Ou seja, a diferença entre a arrecadação do primeiro semestre e a arrecadação do segundo semestre pode ser de 350 milhões de reais. Se eu olhar o caixa do primeiro semestre e disser, eu vou usar esse dinheiro no primeiro semestre, no segundo semestre são 300 milhões a menos. Se a despesa for constante, igual à receita, eu vou chegar ao segundo semestre sem recursos para financiar a despesa. Ok. Desculpe, presidente. Me permita só concluir esse raciocínio.
Se a despesa fosse constante, só para gravar o nosso raciocínio, a despesa não é constante. Portanto, eu estou dizendo o seguinte: no primeiro semestre a receita é maior, no segundo semestre a despesa é maior. Ou o Caixa se prepara para isso, por uma regra de prudência, ou no segundo semestre a despesa cresce e não há capacidade de atender os pagamentos. Portanto, a regra de ouro que nós vamos usar, que estamos usando, é manter recursos suficientes para permitir a plena realização da despesa do DF em qualquer ponto do tempo. Para isso, para responder a sua outra pergunta, fazendo programação orçamentária e financeira. O Caixa, senhores, se eu fizer uma programação orçamentária de 8 bilhões e 300 e uma programação financeira de 8 bilhões e 300, eu consumi o Caixa no exercício. Então, o que vai mostrar a situação do Caixa não é o retrato, a fotografia do instante, mas é a programação do ano, em que nós vamos dizer quanto é que nós vamos gastar. Se o gasto é de 8 bilhões e 300, a receita é 8 bilhões e 300, não tem sobra de caixa. Embora você vá na conta hoje e tem lá 200, 100, 20, 80 milhões, o que for. O que vai dizer qual é a realização é o exercício. Quanto é que nós vamos gastar ao longo do ano na programação orçamentária e financeira, que eu espero até o final do mês. Obrigado, secretário. Eu tenho também 2 perguntas e uma observação a fazer, mas eu vou, pelo avançar da hora, vou abrir o espaço aos demais deputados e quem sabe a minha pergunta não seja suprida, a minha dúvida não seja suprida pela pergunta de algum parlamentar. Então eu gostaria de apenas que todos nós pudéssemos sermos objetivos com as nossas perguntas, como fez o nobre deputado Berinaldo Pontes, foi rápido nas suas observações, e pedir também o apelo ao nosso secretário para que possa resumir um pouco mais as respostas, para que a gente tenha tempo, para que todos os deputados inscritos possam fazer as suas perguntas. Primeiro deputado inscrito, o deputado Pedro Passos. Vossa Excelência pode usar o microfone de apartes ou o microfone da tribuna, como desejar. Senhor presidente, senhor secretário, senhores deputados. Senhor secretário, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de Vossa Excelência e dizer que fiquei muito satisfeito ao saber da orientação do excelentíssimo senhor governador Arruda, de que gostaria da presença dos senhores secretários o maior número de vezes nessa casa, sempre que possível e sempre que solicitado por qualquer parlamentar os esclarecimentos. De forma que a presença de Vossa Excelência aqui hoje muito nos honra e tira a possibilidade de dúvidas pela falta da presença de Vossa Senhoria aqui. Eu gostaria de fazer apenas 2 pequenas indagações. Uma, Vossa Excelência levanta um número da ordem de 397 milhões do possível déficit, e que esse déficit seria, em princípio, um déficit informal, oriundo das solicitações dos órgãos ainda não checados. Então, eu gostaria de saber do senhor quando o controle interno e a Secretaria de Fazenda terá devidamente apurado este valor. E, se possível, a relação de quem são os credores deste valor, desse déficit. Porque eu faço a pergunta, senhor secretário, nós somos constantemente indagados, eu vou citar um exemplo para o senhor, do Sindicato dos Caminhoneiros, na pessoa do Valderino, presidente, que nos solicita constantemente a nossa interferência no pagamento. No caso deles, é o mês de outubro, novembro e dezembro, algo em torno de 8 milhões, que eu acredito que esteja nessa apuração. Então, eu gostaria de saber quando a Secretaria terá, através do controle interno, através da Secretaria, apurado o valor efetivo, oficial. Qual é o montante oficial do déficit apurado e quem são os credores que originaram esse déficit.
E, por último, senhor secretário, eu gostaria de saber se é possível a Secretaria determinar que, ao lançar as faturas de pagamento, se inclua o número de ordem das faturas e o número de ordem cronológica. Eu me lembro bem que no início do ano o governador Arruda disse que as faturas neste governo seriam pagas por ordem de entrada e por ordem cronológica, porque é bastante elogiável, claro. A gente sabe que no mundo atual, onde as dúvidas de predileção de pagamento são geradores de processos de corrupção e de diversas outras formas condenáveis, eu acho que nós termos acesso a isso, não só os deputados, o público de forma geral. Da mesma forma, a questão dos saldos bancários. As nossas senhas não acessam ao saldo bancário. Quando nós solicitamos aqui e depois recebemos de forma, como disse Vossa Excelência, informal, a informação do saldo bancário, essa demanda se deu, senhor secretário, em função dessa pressão que todos nós recebemos. Nós recebemos a pressão na base, seja dos credores, seja dos órgãos públicos, né? A comunidade demandando a Secretaria de Educação, demandando a Secretaria de Saúde, as dificuldades enfrentadas no dia a dia pelo cidadão, pela falta de medicamento, pela falta de condições melhores de atendimentos emergenciais, pelo cidadão, pelas condições precárias das escolas. E é muito importante a gente poder explicar, olha, realmente tem na conta bancária tanto, mas esse dinheiro está num cronograma financeiro a ser executado. Ou podemos responder o seguinte, olha, não foi pago determinada fatura porque a ordem de fatura está sendo cumprida. Temos aqui uma ordem cronológica e numérica sendo seguida. Acho que isso é muito importante para todos nós. Acho que para Vossa Excelência também lhe dá toda a tranquilidade, para o governo e para a sociedade fica mais claro essa explicação. E agradecer mais uma vez a presença de Vossa Excelência e a gentileza no atendimento conosco. Muito obrigado, senhor. Antes, o deputado Wilson Lima, vou lembrar também o deputado Pedro Passos, em que pese a sua cordialidade de agradecimento, a presença do secretário hoje também se dá por uma questão formal, uma questão regimental e de sua obrigação como ente público na prestação de contas e no cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Deputado Wilson Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor secretário, queremos... Pois não, deputado, deixar o... Permite, então, esperar um pouquinho, deputado Wilson Lima, para que o secretário possa responder. Melhor. É verdade. Senhor deputado Pedro Passos, muito obrigado pelas palavras, pelas perguntas. Em relação à primeira pergunta, deputado, o controle interno fez as tomadas de contas deste tema, fez os levantamentos e está ultimando a informação ao Tribunal de Contas. Penso que o procedimento será o fechamento desses números, encaminhamento ao Tribunal de Contas, portanto, a Câmara Legislativa, automaticamente, dá a informação completa. Diria para o senhor que isso é uma questão que deverá ser resolvida proximamente, uma vez que a Corregedoria Geral já ultimou os levantamentos. Diria para o senhor que proximamente haverá, portanto, o encaminhamento final deste documento para o tribunal e a apresentação disso, portanto, à Câmara Legislativa. O segundo aspecto, que é a possibilidade do lançamento, na verdade, a ordem cronológica se dá hoje já em função da data de entrada. Quer dizer, os valores que estão entrando na forma de cronograma de pagamento já obedecem uma ordem cronológica da data. A data já determina o processo pelo qual se dá o ordenamento. Tá certo? Se eventualmente
pudermos ter algum aperfeiçoamento nisso. Nós só não temos acesso no SIGO. Ao lançar a fatura, não está sendo lançada a ordem numérica e a ordem de entrada. É apenas, eu acho que uma questão formal fácil de ser resolvida. Pois não, eu examino essa Ok. possibilidade, mas diria para o senhor que a ordem hoje já é obtida a partir da própria data de entrada como elemento de referência. Ok. Mas levo a sua sugestão para tratamento e informo ao senhor posteriormente, aos senhores deputados, Ok. da decisão. Obrigado. Deputado, sobre a outra questão, eu diria para o senhor o seguinte: os mecanismos, nós temos mecanismos formais e legais de apresentação dos valores. Eu diria o seguinte: bimestralmente nós publicamos o relatório da execução orçamentária. Então, bimestralmente, a lei de responsabilidade exige a publicação de um relatório da execução orçamentária e financeira do bimestre. Então, bimestralmente, o senhor tem qual é o valor da receita e qual é o valor da despesa. Quer dizer, o caixa é automaticamente obtido pela informação pública, transparente, do relatório bimestral. Se não bastasse o relatório bimestral, o relatório quadrimestral. Então, bimestralmente, nós temos o relatório da execução, o relatório resumido da execução orçamentária e financeira. No quadrimestre, o relatório de gestão fiscal traz, a exemplo do que trouxe o deste ano, a abertura da disponibilidade, dizendo lá quanto tem no caixa. Você pega lá o relatório de gestão fiscal, objeto desta discussão que nós estamos fazendo, e tem-se lá o valor efetivamente da disponibilidade de recursos no caixa. Então, bimestralmente, o valor é transparente na forma do relatório de execução orçamentária e quadrimestralmente ele é dado no relatório de gestão fiscal, onde o balanço demonstrativo contábil traz a informação de qual é a disponibilidade de caixa do Distrito Federal. Portanto, essa informação existe, ela é disponível. E a terceira forma de se obter a informação do caixa, como nós estávamos dizendo, é a programação orçamentária e financeira. Que pela programação orçamentária e financeira, a sociedade tem conhecimento de qual é a receita prevista no exercício, qual é a despesa prevista no exercício, qual é a execução e qual é, portanto, o resultado esperado por exercício. Eu diria para o senhor o seguinte, só para... que nós temos mecanismos legais existentes que dão toda a informação. Eu apenas, é uma ponderação, a título de sugestão, eu não sou nenhum especialista na área, é apenas uma ponderação, vamos dizer assim, de âmbito geral. É claro que os relatórios são uma prestação de conta do que ocorreu. E no momento, a informação, ela fica uma informação indisponível do que está acontecendo no dia a dia. Como os tempos modernos, os novos tempos, requerem cada vez mais uma informação ágil, clara e transparente. E eu penso, por exemplo, que o sigilo bancário deve ser reservado às empresas particulares, aos órgãos públicos, ao governo. Quanto mais se for dado a divulgação desses números, mais transparente será a gestão. Haja visto que diversos governantes já defendem hoje a publicação em tempo real na internet de todos os pagamentos, de todos os saldos, de todas as contas públicas. Então, é apenas nesse sentido a minha sugestão, de que a questão, por exemplo, de disponibilização, que gerou toda aquela polêmica, disponibilização dos saldos bancários. Eu acho que, claro, a gente entende que o governo está começando, tem as suas dificuldades, mas quanto mais a gente puder ter isto ao acesso de todos, que não dependa sequer de um requerimento de um deputado, que aí é legal, é constitucional, está na atribuição do deputado requerer isso, mas eu penso que o governo atenderia muito bem aos novos tempos, disponibilizando tudo isso. Não há o que esconder, né? Então, quanto mais fácil o acesso, seja disponibilizando isso na internet, seja disponibilizando para os parlamentares uma informação diária de todo o cronograma de pagamento, de todo o saldo, a entrada e receita. Eu creio, senhor secretário, pelo que eu entendo, que nós estamos caminhando para isso, né? Num passado, as informações eram muito mais precárias. É apenas uma sugestão, eu acho que é o que todos nós aqui temos sentido e temos evoluído para isso. Há projetos nessa casa pedindo a divulgação em tempo real na internet, há
nessa casa solicitação de mais parlamentares de informações que visam este objetivo, que todas as informações estejam disponíveis em tempo real a todos os níveis. Muito obrigado mais uma vez pelo esclarecimento de Vossa Excelência. Obrigado. Okay. Deputado Wilson Lima. Lembrar também ao deputado Pedro Passos que a ordem cronológica é uma determinação da lei. A Lei 8.666 determina o pagamento em ordem cronológica, sob pena até mesmo de questões penais. Deputado Wilson Lima. Senhor secretário, dando continuidade à minha fala, a gente tem uma assim, informação que o senhor, no exercício do seu cumprimento de dever e convidado em outros estados, o senhor é tido como uma linha dura frente à pasta que foi lhe confiado, mas sabemos que Vossa Excelência também há de entender que, assim como o governo quer renegociar a dívida que os outros têm para receber, nós temos também no nosso meio pessoas que, claro, que devem ao governo e que, quem sabe, com a oportunidade dada a essas pessoas, porque são algumas variantes que deixam ou fazem com que alguns empresários ou o próprio contribuinte individual, que é do IPTU, que é o morador, que é de várias regiões que nós temos, que hoje padece do débito com a Fazenda. Então, a minha pergunta vai nesse seguinte sentido. Nós temos sabido que parece que o GDF quer adotar uma medida de privatizar ou a cobrança das dívidas que tem. As maiores dívidas nós sabemos que quase que não vão ser possíveis de receber, que são empresas que já faliram, que já sumiram do mercado e as grandes devedoras não têm jeito de ser alcançadas. Então, essas outras pessoas que hoje devem é a galinha dos ovos de ouro. Se a gente cortar o pescoço dela, ela vai dar um ensopado muito grande, mas os ovos não vão vir mais. Então, o apelo que eu faço a Vossa Excelência é de que ver se conseguimos fazer aqui um refaz novamente, dando uma oportunidade, porque nós estamos em outro governo, com austeridade, com outra determinação, e eu tenho certeza que as pessoas sabedoras da medida enérgica que o governo vai tomar, mas se der uma oportunidade, eles poderão negociar outros bens e colocar em dias os débitos que também ajudarão no pagamento da dívida do GDF com outras pessoas. E nós sabemos que hoje tem várias empresas, por exemplo, para vender, nós sabemos que elas dividem o preço à vista em até 10 parcelas, sem juros, para poder fazer fluxos de caixa, não cair a venda. E são várias criatividades. Então, a minha indagação é no sentido, se há, por parte do governo, por parte de Vossa Excelência, uma abertura para que possa haver um incentivo para poder o recebimento das dívidas, reduzindo as multas, quem sabe, o que for legal, para poder as pessoas realmente quitar suas dívidas. É nesse sentido, secretário. Secretário. Muito obrigado, deputado Wilson Lima, pela pergunta. Eu vou começar pela segunda parte da pergunta para dizer para o senhor o seguinte: não há até agora a decisão de privatizar a cobrança de dívidas. Não estamos pensando em privatizar. O que tem sido pensado, existem várias iniciativas fora do Distrito Federal, né, de outros entes, no sentido de tornar os recebíveis da dívida ativa em ativos líquidos. Tá certo? Então, há determinados instrumentos que têm sido desenvolvidos, FDICs, direitos creditórios, etc., no sentido de dar liquidez à dívida ativa. Não significa privatizar, significa uma operação financeira, tá certo? Na qual o Estado
poderia ceder seus ativos na forma da dívida ativa e tornar isso líquido mediante uma operação financeira. Esse é um assunto complexo, não é uma situação corriqueira, não é usual, e tem um obstáculo inicial forte, que é o artigo 35 da LRF, porque só é possível uma operação de qualquer tipo que envolva essa alienação de ativos se ela for definitiva, ou seja, não pode haver caracterização de operação de crédito, que aí teria que entrar nas regras normais das operações de crédito. Mas então, isso diria para o senhor antecipadamente que a ideia, portanto, não é privatizar. Existem instrumentos pelos quais poderia haver, de alguma maneira, uma antecipação do recebimento desses ativos, tornar líquidos esses ativos. Outra situação é deste passivo contingente. Quer dizer, é possível que este passivo existente, por exemplo, este que vem dos anos anteriores, ele possa, em algum momento, ser objeto de um tratamento específico, tá certo? Feito também já por outros estados, no sentido de proporcionar, mediante, por exemplo, leilão público, leilão feito por meio eletrônico, público, pela disponibilização de recursos mediante a oferta dos maiores descontos, tá certo? Uma forma de um leilão reverso. Então, são mecanismos que são disponíveis para o gestor público e que, eventualmente, poderiam vir a ser utilizados, né, para antecipar fluxos futuros de recebíveis. A outra pergunta que o senhor me faz é sobre a possibilidade, de alguma forma, de um programa de recuperação de passivos. Eu diria para o senhor o seguinte, deputado, com toda a sinceridade. O cachimbo faz a boca torta. Ou seja, a ocorrência de um mecanismo como esse, seguido de outro e mais outro, leva a uma natural expectativa do próximo. Lembrando, nesse caso, para o Tesouro tem um custo de oportunidade representado pela Selic, no mínimo. Quer dizer, os ativos do Tesouro são remunerados, tá certo? Com base praticamente na Selic. Ora, significa o seguinte, o custo de oportunidade que nós temos é este. E a existência de algum programa em que se concede alguma forma de anistia leva a uma percepção de recursos muito diferente do nosso custo de oportunidade. Então, eu diria o seguinte para o senhor, não é frequente, não deve ser frequente a utilização de um instrumento como esse. A frequência do instrumento leva à sua repetição futura e leva, portanto, a uma paralisia do ponto de vista de arrecadação. Ou seja, o agente... Vamos pensar o seguinte, do ponto de vista do Tesouro, o custo de oportunidade está basicamente na Selic. E do ponto de vista do devedor, significa o seguinte, um pagamento num processo como esse, sem juros e multa do imposto, significa a forma mais barata de se financiar, em detrimento do Estado. Eu diria para o senhor, vejo com muita dificuldade, um programa desse tipo a ser estabelecido, principalmente no momento atual. Mas, de qualquer maneira, eu queria sinalizar claramente para o senhor que não há intenção de fazer programa desse tipo. Que qualquer expectativa nessa direção leva naturalmente à história da profecia autorrealizada. Com licença, senhor secretário, ainda só sobre essa indagação, sabendo, o contribuinte hoje sabendo que a partir de então não vai haver outra oportunidade, sabendo disso, ele se sente impelido, o impere, a quitar de uma forma ou de outra o mais rápido possível, se houver essa oportunidade. Sabendo que não vai haver. Sabendo que, da agora para frente, será muito mais austero o governo, será muito mais exigente, será outras formas de cobrança, e assim por diante. Mas, finalizando esta fase, ou essa expectativa, ou dando essa oportunidade, eu acho que o governo talvez arrecadaria mais rápido a dívida. Isso que eu... Okay. Agradeço a sugestão, deputado. Só queria manifestar para o senhor, na linha de ser muito transparente, que não há intenção de fazer. Deputado Capo Patrício. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário. Senhores deputados. Secretário, queria
O senhor sabe que até essa vinda do senhor aqui, em função dos extratos, como o senhor bem colocou, onde foram apresentados nesta casa, talvez não através de um requerimento e de uma forma não tão transparente ou lícita, mas em função dos números apresentados e em razão da mídia noticiar o tempo todo, um rombo do governo, né, deixado pelo governo passado, é o que tem deixado claro alguns integrantes do governo, então nós tínhamos intenção de tornar a coisa mais clara, mais transparente, né? E os números apresentados, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: eu estive no Ministério da Fazenda, conversando com a doutora Gildenora, e ela deu boas referências à sua pessoa, da sua transparência, da sua ética, já trabalhou com o senhor lá no Ministério da Fazenda. Eu queria questionar o seguinte: no dia 15 de janeiro, nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Educação para tratar do pagamento das férias dos professores, que não havia sido paga. E o senhor colocou da questão da programação orçamentária financeira, mas no dia, conforme o extrato, tinha dinheiro em caixa e havia uma dívida a pagar. Então eu queria saber o seguinte do senhor: tinha o dinheiro a pagar? Então por que a demora até o dia 15 não ter pago a esses trabalhadores da educação, não foi só da educação, da saúde também, e os trabalhadores da Nova Cap? E aí perguntar para o senhor o seguinte: o senhor colocou que o governador determinou um corte de aproximadamente 30% para a economia do governo. Eu não domino bem essa pasta, essa área, meu tema é mais segurança pública, mas o senhor colocou a devolução dos veículos, a devolução dos imóveis alugados, colocou também a questão dos serviços terceirizados, dando em torno, numa conta rápida que o senhor fez aí, de quase 800 milhões. Se eu não estou enganado, eu não sou muito bem na matemática. Mas o senhor colocou quase 800 milhões. Então o governo economizou no mês de janeiro, no mês de fevereiro, e nós estamos no dia 20 de março. Então eu queria perguntar para o senhor o seguinte: existe um dinheiro de economia, claro, que pode ter algumas previsões a pagar em razão de dívida do governo. Mas queria que o senhor aqui, como detentor da pasta e sabedor, qual é o caixa hoje do governo? Quanto o governo tem hoje em caixa na conta movimento do BRB e do Banco do Brasil? E quanto à questão do SIGO, eu tenho tentado acessar o SIGO o tempo todo para acompanhar as contas do governo. E o senhor realmente, a Secretaria de Fazenda, repassou a senha. Mas nós temos uma dificuldade. Da Câmara Legislativa nós temos todos os dados. Do Tribunal de Contas do DF também nós temos todos os dados. Mas do Executivo do Governo do Distrito Federal nós não temos esses dados. Nós temos lá, agora na última semana, o que foi pago, que é o valor montante total pago, mas nós não temos o que foi pago pelo governo. Quais foram as rubricas ali, o que foi detalhadamente, de forma mais transparente, né, para a população e para os parlamentares, porque, como disse o deputado Pedro Passos, nós somos cobrados pela base. E nós temos, nos últimos dias, acompanhado, não só na mídia, eu visitei os quartéis da Polícia Militar, onde estão realmente um caos para os profissionais. Os hospitais nem se fala. Eu estive no sábado acompanhando alguns policiais militares que foram baleados em serviço e não tinha a mínima condição de atendimento. Falta até medicamento. Tanto que nós lutamos para levá-los para o hospital particular. Então, eu queria saber do senhor quanto tem em caixa, né? E que o SIGO possa realmente ter as contas ali, os números ali, para que a gente possa fazer o nosso papel da Câmara Legislativa de realmente fiscalizar o Executivo, de acompanhar os gastos, para não acontecer, então, como no governo passado, que deixou um rombo de quase 400 milhões, como tem aí. E quem errou, claro, quem desviou dinheiro público, vai responder à luz da legislação. Tá certo? E outra coisa do SIGO, eu não sei se o senhor pode me responder também, é que lá tem os gastos do gabinete do vice-governador e de todas as secretarias. Mas não tem um item lá com gastos do gabinete do governador. Aí eu acho que o governador também, do gabinete do governador, também teria que ter um item lá, para que a gente pudesse acompanhar os gastos do governador, a exemplo do governo federal, que a gente acompanha. Tem até uma discussão a respeito dos cartões corporativos. Secretário. Muito obrigado, deputado. Cabo Patrício. Sobre a questão do SIGO, eu vou dizer para o senhor, de novo, com toda sinceridade, quer dizer, não é para ter nenhum problema. Quer dizer, eu preciso saber exatamente quais são, se o senhor puder depois mobilizar as áreas técnicas, para conversar com a nossa área técnica, para descobrir qual é o problema e tentar resolver o problema. Não é para ter nada, quer dizer, só voltando ao tema anterior. Naquele momento, lá atrás, houve uma decisão tomada por causa de uma dúvida legal, que foi a dúvida, não é, se podia ou não haver aquela funcionalidade aberta. Decidido que este não era um problema legal, ela foi imediatamente restabelecida. Eu falo 48 horas porque foi no intervalo do final de semana. Então, eu diria para o senhor o seguinte: não é para ter problema. Quer dizer, o SIGO e suas funcionalidades, nós temos que sentar, as equipes têm que sentar, ver qual é o problema, e se houver algum problema, nós vamos resolver. Isso eu posso assumir o compromisso com o senhor sem nenhuma
dificuldade. Então, aí eu, só como suposto, pode ser alguma dificuldade operacional, não sei se é isso, mas eventualmente alguém que tenta, pode não ter o total conhecimento. Enfim, é preciso sentar e ver qual é o problema. Do ponto de vista da Secretaria, a orientação é clara, é permitir o pleno funcionamento em todas as suas funcionalidades. Portanto, não há, a declaração que eu faço para o senhor, nenhuma restrição no uso do ciclo. Essa é a orientação. Acho que vale a pena examinar quais são os problemas e resolvê-los, se eles existem. Pode ser, como está dizendo, eventualmente até a operacionalização. O senhor citou o caso de medicamentos. O senhor me permita só fazer uma... Aqui, deputado, é uma coisa um pouco complicada falar do início do governo e de compromissos existentes, tá certo, com o passado. Na verdade, o início de governo, ele mescla as duas coisas simultaneamente acontecendo, tá certo? No caso dos medicamentos, por exemplo, no primeiro mês, nós demos 54 milhões de empenho. Nós abrimos o empenho relativo a 3 meses da aquisição de medicamentos. Agora, entre o empenho... Quer dizer, o que nós podemos fazer no início do ano? Abrir o empenho. É a primeira medida, abre o empenho, tá certo? Para poder haver a aquisição de medicamento. Abrimos 54 milhões de empenho. 3 meses, são 18 milhões por mês aproximadamente. Abrimos 3 meses de empenho em janeiro, para poder efetuar a aquisição. Aí saem as licitações, inicia-se o processo, etc. Hoje, nós abrimos o ano. Nós abrimos o ano. Hoje, se eu for verificar no sistema, o empenho para aquisição de medicamentos está aberto para o ano. Nós fizemos primeiro o primeiro trimestre, no início do governo, e agora abrimos o ano inteiro. Não é... Deputada, as razões podem ser as mais diversas. Eu diria para a senhora o seguinte: da parte da gestão financeira, que eu posso lhe dar a resposta, abrimos os empenhos em janeiro. Agora, naturalmente, acontece a defasagem entre o empenho, a licitação, tá certo? A aquisição, o recebimento, a liquidação e o pagamento. Isso tem a tramitação. Agora, eu quero dizer o seguinte: fizemos inicialmente a abertura de 3 meses de empenho. E hoje está aberto o ano inteiro. Os recursos destinados à aquisição de medicamentos foram abertos para o empenho do ano. Então, não é para ter problema, tá certo? Do ponto de vista do abastecimento dos recursos. Essa questão, então, ela se mistura um pouco com a primeira que o senhor estava fazendo. Porque, no caso, o que aconteceu naquele início de gestão? Bom, primeiro, vamos considerar, como está dizendo, uma situação de crise, como foi mencionado pelo deputado Merinaldo. Ou seja, você tem a possibilidade de uma crise de pagamento. Tá certo? Por quê? Porque você tem aqueles passivos que já descrevi e tem o início do exercício com seus compromissos. Com seus compromissos. Então, naquele momento, você tem o caixa significando a entrada de recursos correntes, o volume de passivos, tá certo? Anteriores pressionando e as necessidades, vamos dizer, financeiras a seguir pressionando o próprio exercício. Nós estamos falando aqui de algo que supostamente já deveria ter sido proporcionado como uma espécie de uma provisão. Férias do início do ano, tá certo? Elas são normalmente tiradas no início do ano para algum segmento. Ora, professores estão tirando férias em janeiro, era preciso ter a provisão para isso que não existia. Ou seja, se nós tivéssemos passado o início do ano com este caixa pré-existente, não teria problema. Agora, iniciamos o ano, o caixa inexistente e com o passivo daquele tamanho e com os compromissos, é claro que cada compromisso desse tinha que ser, de alguma maneira, objeto de alguma proposta de negociação, como foi o caso. O que se propôs foi o que se fez foi uma proposta de negociação que não avançou e em seguida se fez o pagamento integral dos valores. Tá certo? Conseguimos, com a gestão do caixa, no final do mês, pagar a folha do mês também. E executar o mês de janeiro sem maiores percalços. Certo, o senhor responde isso aí. Mas o governo federal repassa ao governo local, principalmente na área da educação, saúde e segurança, o Fundo Constitucional do DF. E é repassado pelo Ministério da Fazenda 1/10, não é isso? Até o 5º dia útil de cada mês. Então, quando o governo federal repassou em janeiro, até o 5º dia útil, 1/10, foi referente ao pagamento de dezembro, nem de janeiro. Não foi. Então, tinha dinheiro para poder pagar. No dia 5, nós usamos o 1/10 para fazer os pagamentos. E no dia 20, 26, no final do mês, nós temos que fazer a complementação das folhas. O Distrito Federal gasta 1,5 bilhão dos seus recursos próprios, além do Fundo Constitucional, para pagar pessoal das 3 áreas. Então, o recurso que entra do 10, ele já entra comprometido com o pagamento.
E nós fazemos a complementação. Sempre um mês antes, que é acreditado pelo governo federal, né? Deputado, fluxo. O que entra no mês, eu estou pagando no mês. O mês de janeiro entrou, eu estou pagando a folha que vence no dia 5. O 10º de janeiro entrou no dia 5. No dia 5 eu paguei a folha. E como é insuficiente o que está chegando, não é antecipado. Não é antecipado. É o 10º. O 10º significa o valor do ano dividido. Em janeiro eu recebi o 10º. Dia 5 pago e complemento a parcela do Distrito Federal. No dia 5. No dia 5 nós complementamos e pagamos. No dia 15, eu teria que pagar as férias, não só dos professores, várias categorias. E no dia 26, teria que pagar a folha, por um caixa zerado. Essa era a situação de janeiro. Quer dizer, procurou-se conversar, negociar o que é possível. No final das contas, fruto do processo de ajuste de contas, de retração, de contenção, nós conseguimos pagar no dia 5 todos, pagar as férias, pagamos professores, pagamos médicos, recursos que deveriam estar previstos e que não estavam, e pagamos a folha no final do mês. Agora, eu diria para o senhor o seguinte, a dificuldade inicial de você cumprir o mês de janeiro com esses compromissos à frente, tá certo? E tendo que honrar principalmente folha, exigiu realmente que nós fizéssemos um esforço muito grande na gestão do mês de janeiro. O caixa de hoje é menos do que uma arrecadação e mais do que uma folha. Na regra que eu tinha me referido, o caixa de hoje é menos do que uma arrecadação e mais do que uma folha. Isso eu posso garantir para o senhor. Deputada Érica Cocai, nossa última inscrita. Vou pedir à deputada, pelo avançar da hora, que ela possa resumir as suas perguntas, deputada. Serei breve, como Pois sempre, deputado Leonardo Prudente. Foi anunciado um déficit ou dívidas do governo anterior no montante de quase 400 milhões. Aqui já foi bastante discorrido sobre o valor absolutamente informal acerca desse déficit, ou seja, a demanda efetivada pelas diversas secretarias. Foi anunciado pela imprensa que por volta de 20 milhões dessa dívida seriam referentes a leitos de hospitais particulares. E por volta de 80 milhões já foram reconhecidos, segundo anúncio na imprensa, como dívidas em contratos de prestação de serviços com empresas terceirizadas na área de limpeza urbana. Aqui já foi perguntado pelo deputado Pedro Passos quais são os devedores já identificados. Acho que isso tem uma importância muito grande, inclusive que o conjunto da sociedade tenha conhecimento disso, até para que se possa avaliar o critério de pagamento dessas dívidas já reconhecidas. Eu gostaria de saber do senhor qual foi o montante desses quase 400 milhões que já foi reconhecido pelo governo enquanto dívida. E também tentar entender o processo de morosidade, que me parece absolutamente gritante, no processo de reconhecimento desta dívida. Esse rombo, essa dívida do governo anterior, foi anunciado há 2 meses, ou pouco mais do que isso. E até o momento, nós ainda não temos um montante real, porque esse processo de reconhecimento ainda está em curso. Então, portanto, gostaria de saber qual o montante já reconhecido dessas dívidas e se há já uma previsão e qual seria o montante não reconhecido, ou seja, aquilo que foi demandado como dívida pelas secretarias ou pelas unidades afins e que o governo já reconheceu como dívidas não reais, não é? E, ao mesmo tempo, que assegurar o compromisso, que me parece que não teremos dificuldade nesse sentido, de uma vez reconhecida essa dívida, efetivado todo o levantamento, nós tenhamos o conhecimento do montante dessa dívida, e eu digo dos principais devedores, inclusive do critério de seleção do pagamento dessas dívidas. Acho que são elementos absolutamente importantes para que possamos assegurar um controle social. Eu costumo dizer, deputado Leonardo Prudente,
que um governo que não tem controle social, ele tende ao absolutismo já superado pela história mundial e pela história deste país. Eu gostaria também de atentar para a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 42, que ele veda ao titular do poder ou do órgão, nos 2 últimos quadrimestres do seu mandato, efetivar despesas que não tenham previsão orçamentária para este fim naquele exercício. E ainda a Lei 4320 de 64, no seu artigo 37, ela define que as despesas dos exercícios encerrados e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, para as quais se tenha orçamento consignado em crédito próprio, que se tenha também saldo suficiente para atendê-las, e que não tenham sido processados à época, que elas poderão ser pagas à conta de dotação específica consignadas no orçamento em curso. Vossa Senhoria sabe disso muito mais do que eu, tenho absoluta certeza disso. Eu diria que aqui foi dito, como há uma dívida, que talvez não se saiba o montante dela, mas que parte dela, pelo que já foi anunciado pela imprensa, já foi reconhecida, aqui foi dito que houve, portanto, um crime de responsabilidade fiscal do governo anterior. Foi dito. E eu queria saber o que providências a Procuradoria-Geral está tomando, a Procuradoria do DF, a própria Corregedoria, na perspectiva de que este crime, que aqui já foi falado, eles possa ser devidamente sanado e devidamente responsabilizados os seus autores. E, por fim, dizer que aqui nós tivemos uma exposição sobre uma superestimativa da arrecadação do Distrito Federal para este orçamento em curso 2007. Obviamente que a estimativa prevista, ela nos pareceu exatamente exultante, absolutamente exultante, porque representaria um crescimento de 25% no Distrito Federal, quando você tem uma previsão de inflação de 3,5% e um crescimento do PIB de por volta de 3%. O governo atual já reconhece que é uma superestimativa. Então, portanto, haverá que se ter uma adequação orçamentária. Mas esse rombo orçamentário, que aqui foi dito, ele, em princípio, ele é virtual, porque se trata também de despesas que ainda estão para ser efetivadas, na medida em que nós estamos ainda no curso do ano 2007, ele não implica na redução de despesas de duração continuada, porque as despesas de duração continuada já estavam previstas do ponto de vista orçamentário no ano anterior, na medida que são despesas de duração continuada que perpassam um ano e outro e perpassam, portanto, várias leis ou previsões orçamentárias. Portanto, eu separo a superavaliação, a superavaliação da arrecadação, porque ela não significa o rompimento do pagamento de despesas de duração continuada, porque, na medida em que elas já estavam previstas no ano anterior. Mas existe a interrupção neste governo, ou neste ano em curso, de despesas de duração continuada. Nós temos de 53 unidades que estão vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Social, unidades fundamentais de atendimento à população de alta vulnerabilidade social, de 53 dessas unidades que funcionavam no ano anterior e, portanto, já estavam previstas no orçamento do ano anterior, elas independem a sua continuidade de uma superavaliação, uma avaliação de arrecadação equivocada. Dessas 53, só 8 estão funcionando regularmente, só 8 destas unidades. Para além disso, nós temos uma avaliação, dentro dessas unidades, nós temos CRAS, de atenção à assistência social, atenção básica, nós temos CREAS, de média complexidade, inclusive temos a precariedade intensa do atendimento. Há realmente um rompimento de qualidade neste tipo de atendimento da assistência social, no que diz respeito ao governo anterior, que eu reputo como já precarizado esse atendimento pelo governo anterior. Então, portanto, não se justifica aqui, uma superestimativa de arrecadação, que esses serviços tenham caído de qualidade.
nós temos, portanto, uma relação de que o governo diz que está economizando nesses 2 meses, me parece 154 milhões, com a previsão de economizar 880 milhões até o final do ano, mas me parece que essa economia em si, quando o governo não tem nem noção ainda exata, real, da dívida que carrega do governo anterior, porque ainda não a reconheceu na sua globalidade, não a reconheceu, foi o que foi dito aqui. Então, portanto, se eu tenho este corte, está estabelecido, e esse corte significa o rompimento do serviço, eu tenho um processo absolutamente caótico de atendimento. Aqui foi dito que já foi empenhado os recursos para medicamentos, mas o fato é, secretário, o fato é que não tem espaladrapos nos hospitais. O fato é que não tem soro fisiológico nos hospitais. É bom que nós saibamos que esse problema não diz respeito à Secretaria de Fazenda, porque a Comissão de Direitos Humanos já aprovou a convocação do secretário de Saúde para que possa responder realmente o que está acontecendo. O fato é que existe um caos no atendimento à população. E, basicamente, pela suspensão de convênios que haveria realmente ter se suspendido, esses convênios de CS, Nossa Senhora de Fátima, mas que não se pensou na continuidade do serviço. Portanto, eu tenho medo de uma lógica de governo que seja uma lógica de reduzir os custos para pagamento, teoricamente, de uma dívida deixada pelo governo anterior, onde não se tem ainda levantado o montante real dela, o reconhecimento dela, e que isso signifique a interrupção de serviços, como nós estamos vendo aqui no Distrito Federal. E, por fim, dizer que aqui foi dito que foi empenhado vários recursos na assistência social. Os dados que nós podemos levantar de serviços absolutamente básicos e fundamentais não estão apontando nesta perspectiva. Eu diria manutenção e funcionamento dos conselhos tutelares. Na área social, talvez seja o órgão de maior proteção de direitos de criança e adolescente, obviamente que não porta de saída, mas seguramente porta de entrada e que aplica as medidas de proteção, as medidas protetivas. Nós temos 100% das dotações bloqueadas este ano. Levantamento nós fizemos também que atendimento ao adolescente com medida de liberdade assistida, onde nós encontramos no Recanto das Emas um técnico acompanhando 133 adolescentes, porque não tem dinheiro para que se possa ter pessoal necessário para esse atendimento, nós estamos atestando que até este mês, já estamos no 3º mês do ano, não foi empenhado absolutamente nada. Nenhum empenho foi realizado. Ainda no atendimento ao adolescente em medida de semi-liberdade, nós temos apenas liquidados 3% da dotação prevista. Eu não estou falando em nada que tenha a ver com a estimativa de aumento de arrecadação. Eu estou falando de despesas de duração continuada. Ao adolescente em atendimento à medida provisória, foram liquidados este ano apenas 17%. E nós temos cerca de 43% dos recursos bloqueados no que diz respeito à construção e manutenção de creches comunitárias. Isso me chama a atenção, secretário, gostaria que o senhor pudesse me esclarecer sobre isso, porque havia uma dívida com relação às creches conveniadas, do governo anterior. Algumas havia uma dívida de 3 meses, do repasse do per capita, outros 2 meses, 1 mês, mas, inegavelmente, quase todas essas creches eram credoras do Executivo no exercício anterior. O governo, em primeiro momento, o governo atual, reconheceu e pagou os meses do ano corrente. E, em seguida, entrou num processo de negociação e parece que já quitou as dívidas do governo anterior. Reconheceu essas dívidas, portanto. Entretanto, a secretária de Desenvolvimento Social, nossa deputada Eliana Pedrosa, nos disse que só há previsão de manutenção do funcionamento dessas creches, que atinge quase 8 mil, atende quase 8 mil crianças, todas em situação de vulnerabilidade social ou em situação de violência intensa. Vulnerabilidade social, me parece, é também uma violência, que só havia previsão de atendimento e repasse do convênio para essas creches, do recurso para essas creches, até o meio do ano. É uma conta que não bate, porque isso é uma despesa de duração continuada, que já vinha se dando no governo anterior. Então, portanto, para concluir, deputado Leonardo Prudente, atendendo ao seu pedido, gostaria de saber
quais foram as despesas ou as dívidas já reconhecidas, se houve dívidas apontadas e demandadas que não foram reconhecidas, se há perspectiva da realização de um leilão, quando será implementado o leilão de dívidas, que aqui foi falado como uma das opções, e como é que se justifica o fato de se ter esse corte em despesas de duração continuada, que estão, em verdade, provocando uma precarização, se não a interrupção absoluta de serviços mais básicos. Me parece que toda lógica ela não pode se restringir na lógica fiscal ou na lógica financeira orçamentária, porque isso são apenas meios para que se possa realizar políticas públicas de qualidade, porque o centro de qualquer governo nunca é apenas o ajuste fiscal. O centro de qualquer governo sempre é o atendimento e a preservação da condição humana e o atendimento à população do Distrito Federal. Era isso, senhor secretário. Obrigado. Passa a palavra ao secretário. Antes, porém, passa a presidência ao deputado Berinaldo. Me ausentar por 1 minuto. Muito obrigado, deputada Érica, pelas suas considerações, pelas perguntas. E vou dizer para a senhora inicialmente que, com todo respeito pela sua sensibilidade, pelo seu trabalho e pela sensibilidade do tema, eu preciso responder pela área fiscal. Então, essa nossa conversa ela tem que ser realmente bem dividida. E, nesse momento, eu quero dizer também o seguinte: os problemas do governo, eu não quero repassar para nenhum secretário. Se existe problema do governo, é problema nosso. Ou seja, é um problema da Secretaria da Fazenda, se houver um problema da Secretaria da Saúde, também é da Fazenda, se houver da Secretaria de Assistência Social, também é da Fazenda. Ou seja, a postura que nós temos que ter permanentemente é de que eu não vou aqui passar o problema para alguém. Se ele existe, nós vamos precisar enfrentar. Agora, a minha tratativa é, com toda consideração pela sua posição, é sempre de ordem fiscal. Mas eu preciso dizer para a senhora o seguinte: entendo sua proposição quando trata da duração continuada. E aí não é só o tema da assistência social. Claro, o que nós temos que fazer é, nesse trabalho nosso de programação, é verificar quais são aquelas despesas. Porque, deixa eu dizer uma coisa rápida para a senhora. O trabalho de programação, ele tem que levar em conta alguns elementos constitutivos. Quais são os elementos constitutivos? Primeiro, a receita, como nós vimos. Eu tenho que pegar a receita reestimada e abrir essa receita nas suas fontes de recursos. Então, tem que ver quanto corresponde a cada fonte para poder fazer a programação. E aí eu começo já a encontrar obstáculos. Por exemplo, determinadas despesas financiadas com determinadas fontes que não se realizarão. Então, vai ser preciso fazer os ajustes. Depois disso, eu preciso pegar na receita e na despesa e fazer a seguinte distribuição. Por exemplo, despesas de pessoal. Pela sua natureza, a menos que se tome alguma decisão, elas vão ocorrer. A da dívida vai ocorrer porque tem o cronograma de pagamento. Quando eu vou trabalhar, portanto, na definição dos gastos, eu tenho que levar em conta esses aspectos e levar em conta, por exemplo, vinculações. Então, eu vou verificar das receitas quais são as receitas vinculadas e na programação eu tenho que separar essas receitas para financiar determinadas despesas. Por exemplo, a fonte 138 do SUS destina-se a determinado tipo de despesa, portanto, aquelas despesas têm esse tipo de fonte para fazer o seu financiamento. Depois disso, nós temos uma categoria que eu chamaria, e portanto eu tenho despesas que são despesas legais, vinculadas, e eu tenho uma categoria que eu chamaria de despesas incompressíveis. Ou seja, é preciso verificar que no custeio existem determinadas despesas que são incompressíveis, são incomprimíveis. Tá certo? São aquelas que não há como você fazer uma gestão direta na sua redução. Entre elas, obviamente, como a senhora cita, as de duração continuada. Então, além das vinculações de receita, eu tenho que verificar quais são aquelas despesas que têm o caráter de incompressibilidade, porque eu só vou poder fazer corte naquelas que têm possibilidade de serem compressíveis. De forma que o que nós estamos falando não é incompatível. O que a senhora diz e o que eu estou procurando também transmitir são absolutamente compatíveis, desde que se estabeleça que um conjunto de despesas sejam despesas
incompressíveis, pelo menos no curto prazo. Eu tenho que fazer, portanto, o ajuste de corte nas demais despesas. Deputada, aí eu vou dizer uma coisa para a senhora. É o grau de complexidade desta programação. Que se nós tirarmos pessoal, dívida e despesas incompressíveis, por exemplo, eu tenho que pagar água, luz, tá certo? Eu posso fazer algum ajuste nisso, reduzir alguma coisa? Posso, mas são despesas praticamente incompressíveis. Eu tenho, por exemplo, alimentação de presos. São despesas que o número de presos naquele instante determinará o volume do gasto. Tá certo? A gasolina do patrulhamento da polícia é uma despesa que ou eu reduzo o patrulhamento ou eu gasto a gasolina. Portanto, ela é uma despesa que, mantido o nível da segurança pública, ela é incompressível. Portanto, o que sobra no final para se fazer o corte efetivo, e aí respeitado inclusive as de duração continuada, é um conjunto muito menor de despesa. Eu quero dizer para a senhora o seguinte, quando a gente fala em cortar 30%, não é corte 30%, que corte 30%, retirando aquelas vinculadas e aquelas incompressíveis, o corte será muito maior sobre aquelas nas quais você tem a capacidade de gestão. Isso mostra a complexidade da programação orçamentária e financeira. Eu queria dizer para a senhora o seguinte, a senhora, espero que não tenha se referido à minha apresentação. Eu não disse que há crime de responsabilidade fiscal. Eu tenho tido muito cuidado em todos os meus pronunciamentos para ser absolutamente coerente com os dados encontrados. Eu relato o que foi encontrado. E diria para a senhora o seguinte, também em todas as minhas apresentações públicas até hoje, mantive os limites da ética. A senhora não encontrará termos que eu tenha utilizado. Por exemplo, eu nunca usei o termo rombo. Eu apresento uma situação dizendo que ela existe, apresento os dados que estão ou no registro, que é o ponto seguinte que eu queria dizer para a senhora. A senhora perguntou da morosidade. Eu diria para a senhora o seguinte, o que acontece com o controle interno é que ele não tem o registro. Como estão fora da contabilidade, não é que o trabalho é moroso, é um trabalho profundo, extenuante, de buscar a informação que ela não está registrada. O controle tem que verificar se houve a despesa, mas não tem o registro disso na contabilidade. É por isso que o trabalho do controle, nós estamos agora em março, e ele está apresentando agora em março para o Tribunal de Contas. Porque o reconhecimento de dívida, eu diria para a senhora, queria tratar desse tema seguinte, o reconhecimento de dívida é feito diretamente por cada unidade. Se a senhora verificar o Diário Oficial, que eu não vi o de hoje, começa pela Câmara Legislativa. A Câmara já reconheceu este ano um montante significativo de dívida do exercício anterior. A exemplo do que acontece aqui, no Poder Executivo, alguns órgãos iniciaram o reconhecimento das suas dívidas. Por exemplo, na área social, com o reconhecimento de dívidas, né, de creches, de fornecedores, etc., da área social. Pequenos fornecedores de pão, de leite, etc. Então, esse trabalho de reconhecimento de dívida, ele é um trabalho que ocorre na ponta por cada gestor. Esse não é um trabalho centralizado. Quem faz o reconhecimento de dívida não é o órgão central. Quem faz o reconhecimento de dívida é o gestor. O gestor é que vai dizer se aquele valor é legal, se aquele valor é correto. Então, cada gestor está sendo responsável pelo reconhecimento de dívida. Eu me atrevi a citar o caso da Câmara para dizer, é isso, os gestores estão fazendo o reconhecimento de dívida. O que nós fizemos recentemente, da nossa parte, foi, até que a programação orçamentária e financeira do exercício seja publicada, nós temos a previsão de publicação até o final deste mês, nós fizemos uma portaria conjunta do Planejamento, Fazenda e Corregedoria, suspendendo os restos a pagar deste ano, por uma portaria, e suspendendo a troca de elementos de despesa para exercício anterior. Isso só vai poder acontecer depois que a programação orçamentária e financeira estiver pronta. Porque essa programação orçamentária e financeira é que vai me dar a condição de responder a outra questão que a senhora me faz. A programação orçamentária e financeira é feita exatamente para que não haja seleção de pagamento. O que nós pretendemos é dizer a cada unidade qual é o seu limite de empenho e qual é o seu limite financeiro de execução. Não será a Fazenda que vai determinar se o pagamento é de A ou é de B. Quem vai determinar a sequência de pagamento e o fluxo de pagamento é o gestor responsável pela área. Ele terá os seus limites conhecidos
Isso será objeto de um decreto do governador e, com seus limites conhecidos, determinará os pagamentos. Estou dizendo para a senhora o seguinte: na minha concepção, não é função do secretário da Fazenda determinar qual é o pagamento. Ele tem que dizer qual é o montante do pagamento. Agora, a escolha ou o processo de pagamento, quem tem que fazer, quem tem que determinar, quem tem que decidir é o gestor responsável. Então, eu diria para a senhora o seguinte: eu estou muito tranquilo para dizer isso. Com a programação orçamentária e financeira, nós transferimos aos gestores de cada unidade a absoluta responsabilidade pelo fluxo de pagamento. E eles serão cobrados disso. Porque, por exemplo, nós não admitiremos que nessa programação orçamentária financeira haja inversão de prioridades. Este é um processo que muitas vezes acontece e o gestor é levado a priorizar aquilo que para ele é prioritário e menos aquilo que do governo é prioritário. Tá certo? Isso não deverá acontecer. Os gestores serão alertados de que não é possível admitir uma inversão de prioridades. As prioridades têm que ser atendidas dentro do limite. Deputado, o que vai acontecer com isso é clareza na execução. Todos saberão qual é a perspectiva de execução do orçamento de 2007. Saberão os gestores, saberão os parlamentares, saberá a sociedade. Trinta segundos, deputada. O seguinte, secretário, o senhor, eu posso ter entendido errado, mas aqui o senhor me disse que foram feitas despesas que não foram colocadas como resto a pagar porque não tinha previsão orçamentária para tanto. Não fui eu que disse, deputada, perdão. Quem disse foi o Tribunal de Contas nas suas certidões. Não, mas o senhor aqui relatou a constatação, então, do próprio Tribunal de Contas. O senhor disse, né, hoje. Não é? Isso é crime de responsabilidade fiscal. Eu não estou aqui dizendo que o senhor falou que houve crime de responsabilidade fiscal do governo, não é? Talvez não seja sua função. Mas ao estabelecer os mecanismos de atuação do governo anterior e ao tentar justificar este montante de 397.339.164 de dívidas já apontadas pelas unidades de ponta, o senhor, ao meu ver, aqui discorreu sobre um comportamento que fere, pelo que eu entendo da Lei de Responsabilidade Fiscal, Eu nunca falei aqui que o senhor disse textualmente que houve crime de responsabilidade fiscal, mas ao justificar esses quase 400 bilhões já apontados pelas unidades de ponta enquanto dívidas da gestão anterior e não ter disponibilidade orçamentária, o senhor, obviamente, no meu entendimento, se formatou um ferimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, mas, enfim, tem a Procuradoria do DF, a Corregedoria Geral, que podem atestar devidamente isso. De toda sorte, eu queria apenas ressaltar que, da mesma forma que a Fazenda centralizou, até porque foi demandado pelas unidades de ponta para quem opera as políticas públicas, uma dívida e conseguiu formatar um valor de 397,39, parecia que a Fazenda também, já que tem a função princípio fiscal, de acompanhamento orçamentário, financeiro, enfim, a Fazenda também deveria ter o nível de reconhecimento, aqui para que possa agir, o nível de reconhecimento globalizado de todas essas dívidas já neste trimestre. O senhor me disse que a Fazenda não tem isso, que isso cabe às unidades gestoras e que não estaria centralizado. Porque eu pergunto aqui, neste processo de reconhecimento de dívida, que eu entendo que tem que ser para quem contratou o serviço, ou, enfim, para quem estabeleceu a dívida na ponta no exercício da política pública. Mas é importante que a Fazenda já tenha um acompanhamento centralizado, globalizado desse montante. Deputado. Estou concluindo, deputado Leonardo Prudente, para que possa, inclusive, estabelecer como é que vai ser o seu cronograma, enfim, financeiro orçamentário. E, por fim, apenas, talvez não seja com o senhor, mas me parece que é muito importante, deputado Leonardo Prudente, que esta comissão e esta casa possa estar, na medida em que o governo esteja concluindo os estudos, que eu entendo que há uma morosidade, mas que nós tenhamos o conhecimento tanto do montante real, já pelo crivo do governo,
que haja um compromisso do governo de que isso seja explicitado a esta casa e que nós também tenhamos acesso aos credores. E me parece que nada mais dentro dos princípios mais básicos de transparência para a sociedade brasileira. Ok. Concluindo. Deputada, essas suas últimas colocações, elas me remetem a dizer que cabe, por função constitucional, ao controle interno fazer essa verificação. Então, que dentro de cada uma das suas funções, o controle interno é o órgão responsável por esta apuração. Então, por isso é que eu não tenho o número da Fazenda, que não é a Fazenda que vai apurar. Quem vai apurar é o controle interno, faz o relatório. Estou acompanhando. O relatório está praticamente pronto. É mais de 700 milhões. 700. Que foi o número apontado aqui. Esse relatório está sendo preparado pelo controle interno. Estou falando aqui de administração direta e indireta, toda. O que o controle vai fazer? O controle vai entregar este documento ao Tribunal de Contas, já foi apresentado aqui. Não por mim, mas foi questionado. Esse número será apresentado pelo controle interno ao Tribunal de Contas, portanto, entregando ao Tribunal de Contas, estará disponibilizado para a Câmara Legislativa imediatamente. Então, esse é um trabalho da Corregedoria, do controle interno, no seu papel, e o encaminhamento ao Tribunal de Contas do relatório, que está praticamente encerrado. Obrigado, secretário. Só uma última pergunta que a senhora tinha me feito era sobre leilão de dívidas. Essa é uma ideia que tem surgido, deputada, de que alguns estados utilizaram esse mecanismo, tá certo? Prefeituras e estados usaram este mecanismo para quitar passivos, tá certo? Passivos reconhecidos, passivos legais, passivos com valores corretos e que pudesse ser objeto de uma programação financeira. Ou seja, dentro da programação financeira você pode reservar um montante para fazer quitação desses passivos e fazer isso por um leilão que permaneça. Não, o governo poderia, por exemplo, só por sugestão, poderia, por exemplo, fazer uma proposta desse tipo, como pode, por exemplo, chamar os credores para uma negociação, por exemplo, de parcelas anuais de pagamento. Tá certo? Quer dizer, existem opções para se trabalhar com isso. O que eu diria para a senhora é o seguinte: a grande dificuldade é internalizar este valor na execução do orçamento do ano. Aquela incompressibilidade que nós estávamos referindo antes vai se esbarrar agora com o problema de você trazer este passivo para uma programação do próprio exercício. Por gentileza, deputada, eu gostaria de fazer aqui, pelo avançar da hora, fazer as minhas perguntas e depois, se houver disponibilidade, eu passaria novamente aos deputados. Está ótimo. A deputada falou ponderou uma questão, até porque não foi respondida a primeira pergunta que o deputado Paulo Tadeu, pertinente ao estampado na revista Época da dívida de 700 milhões. Ontem, num encontro casual com o senhor corregedor, ele nos deu a informação que era entre 700 e 800 milhões de reais, dos quais o pativo contingente da administração direta, da ordem de 400 milhões de reais, e os demais da administração indireta, as autarquias, as estatais, as fundações. Portanto, informações que recebi ontem por parte da Corregedoria e estarei, deputada Érica, fazendo essa consulta formal, por escrito, à Unidade de Controle Interno do Governo e, ao receber a resposta, estarei disponibilizando para os deputados dessa casa em relação ao tamanho do passivo contingente, que, salvo o melhor juízo, deve chegar à ordem dos 800 milhões de reais, considerando a administração direta e a administração indireta. Então, esse é apenas para título de esclarecimento, e se eu não estiver com essa informação precisa, por gentileza que o secretário me corrija. Eu faço uma pergunta, senhor secretário, sobre essa questão do orçamento. O senhor pretende, a secretaria, o governo pretende refazer todo o orçamento, uma vez que há toda uma recomposição de despesas em detrimento a uma nova previsão de receitas, ou pretende trabalhar com esse orçamento atual, fazendo os contingenciamentos que achar necessário? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que eu faço é: o senhor colocou aí uma estimativa da ordem de 8 bilhões e 300 milhões contra uma informação inicial da ordem de 9 bilhões e 900 milhões, que é o orçamento que o governo passado mandou a essa Câmara Legislativa. Nós, da Comissão de Orçamento, nos últimos anos, temos analisado muito
a questão da despesa. Quanto vai gastar, como vai gastar e onde vai gastar. E temos feito mudanças substanciais em relação a isso. No que diz respeito à receita, nós temos evitado entrar nessa discussão, até porque nós entendíamos que o formato que era feito pelos técnicos da Secretaria de Fazenda era aquilo que efetivamente poderia acontecer, sabendo que havia realmente alguma coisa inflada em relação a isso. Eu pergunto, se nos últimos anos o comportamento de evolução da receita, nos últimos 2 anos, tem sido da ordem de 14%, 15%, o senhor faz em relação ao executado de 2006, uma previsão para 2007 com um acréscimo da ordem de 3,5%, 4,5%, será que o senhor não está sendo excessivamente prudente em relação a essa expectativa de receita? Né? Eu faço aqui, eu acredito, estou otimista com relação ao novo governo, estou muito otimista que as ações de governo começam a incentivar empresários a vir para Brasília, aumentar essa arrecadação, e eu acredito que a gente vai chegar, secretário, na ordem dos 9 bilhões. Não vamos chegar nos 9,9, mas quem sabe no final do ano o senhor esteja aqui e a gente possa estar comemorando os 9 bilhões de arrecadação. Então eu faço ponderações em relação a essa questão do comportamento, da sua avaliação em relação a essa questão do comportamento da receita. Aqui a preocupação nossa em relação a essa questão do leilão dessa dívida. Talvez isso tenha dado muito certo em outros estados, em outras capitais. É preciso lembrar que a economia do Distrito Federal é muito dependente ainda do governo, tanto governo federal quanto governo distrital, para que a gente não possa levar à insolvência pequenos empresários. Aquele pequeno que vendeu um café ali para uma administração regional, comprou ali do mercado, comprou da distribuidora ali, né, e de repente vendeu aquilo ali com uma margem de 2%, 3%, 4%, 5% para o governo, e agora, através de um leilão, o governo querer 30%, ou 40%, ou 50% de desconto em relação àquilo. Nós não poderíamos também, aqueles que vendem serviços de ticket alimentação, né, cartão alimentação para o governo, não é na administração direta, mas talvez em algumas unidades que compra esse serviço, onde às vezes a licitação é ganha com taxa zero, uma administradora de cartão de alimentação que vende para o governo, taxa zero, que desconto esse fornecedor poderá dar para o governo, uma vez que muitas vezes ele ganha, né, quando vai a sua rede conveniada, paga uma taxa de 2%, 2,5%, que desconto? Então a pergunta que eu faço, esse modelo de leilão será um tratamento igual aos desiguais? Ou haverá critérios diferenciados? Haverá um conselho, uma comissão que vai avaliar caso a caso? E se for formado esse conselho, nós gostaríamos de sugerir a participação de um analista, de um técnico concursado dessa casa, para também estar acompanhando, né, esse trabalho e dar também as contribuições do Poder Legislativo, que recebemos permanentemente essas demandas. Essa é apenas uma observação que faço. Quero também aqui reiterar as colocações do deputado Wilson Lima em relação à necessidade de se fazer um novo repaz para que possamos colocar, né, não chegar a inviabilizar o pequeno ou médio empresário, mas dar condições para que ele se reabilite mais uma vez dentro de um novo cenário, de um novo governo que está aí, e para que a economia do Distrito Federal possa crescer. E por último, eu faço também aqui uma referência aos que estão desde o início dessa sessão, a Associação da Carreira da Auditoria Tributária, a ACAT, está aqui o seu presidente, o senhor Ézio Ferreira, o Marco Aurélio, que é do Conselho Fiscal, também o vice-presidente, que é o Amauri, e também o presidente do Sinafit, que é o auditor Antônio Mendes Patriota. Muito obrigado pela presença dos senhores, e também lembrar que estive com esta categoria, junto com o senhor naquela oportunidade, na expectativa de serem ouvidos em relação à reformulação da estrutura da Secretaria de Fazenda. E, salvo melhor juízo, isso foi publicado agora no dia 16, a nova estrutura, e eles não tiveram a oportunidade de se manifestar. Eu gostaria que
o senhor pudesse também fazer um comentário sobre isso. São essas as minhas colocações, senhor secretário. Deputado, eu fico muito honrado de ser acolhido na família Prudente. É que o senhor gentilmente me incluiu aí na família Prudente. Realmente, eu acho que prudência é importante. E diria para o senhor o seguinte, que não é uma questão de excesso de prudência, não é isso, mas é, sobretudo, usar bom senso. Eu diria para o senhor o seguinte, se o senhor pegar 2006, embora o crescimento da receita tenha sido bem maior, o ICMS expurgado em 2006 cresceu 9%. Embora a receita total tenha crescido mais, o ICMS, com aquela rigidez que tem na formação básica da receita do Estado, o ICMS respondeu por 9 e pouco% de crescimento. Ou seja, compatível com variação dos parâmetros. Tá certo? Ora, o que eu estou dizendo é que, em 2007, levando em conta a variação dos parâmetros adotados no cenário macroeconômico, eu não tenho nenhum elemento para crer que haja uma arrecadação maior do que essa. Agora, de novo, nós estamos absolutamente disponíveis para encontros técnicos, que eu acho que são absolutamente necessários, para que o Executivo e o Legislativo, nas suas equipes técnicas, tenham condições, tá certo, de conhecer quais são as projeções, quais foram os modelos utilizados, e, a partir daí, fecharmos, né, corretamente essas previsões. De forma que eu me ofereço aqui, novamente, para fazer esse trabalho conjunto, expondo claramente os modelos de projeção, o que nós obtemos, como é que nós chegamos lá. Realmente, nós não pretendemos refazer o orçamento, não é o caso de refazer o orçamento. É realmente um processo em que você vai estabelecer limites de execução, limites de empenho, limites de movimentação financeira. Né? Então, não há uma necessidade inicial de revisar ou reformular o orçamento. É usar o orçamento aprovado, estabelecendo limites, onde é possível estabelecer limites. Agora, aqui, de novo, o grande problema que existe é o choque que existe entre a definição do gasto de custeio e do investimento. Quanto mais nós conseguimos controlar os gastos no investimento, na despesa corrente, maior será a capacidade de investimento do Estado. Quanto menos as despesas correntes absorverem a receita, o valor da receita excedente a pessoal e dívida, menor será o volume destinado a investimento. Eu diria para o senhor o seguinte, a regra nesse caso, portanto, seria uma regra de procurar fazer poupança em conta corrente para poder permitir expandir investimento. Esta é a regra básica da programação, atendida às necessidades de pessoal e de dívida. A informação que o senhor obteve do Corregedor-Geral será confirmada pela remessa da documentação, toda ela aberta, contendo valores, contendo os elementos constitutivos dessa dívida apurada. Como eu estava dizendo, a dificuldade que existe na resposta que dei à deputada Érica é a dificuldade natural de que não está registrado na contabilidade. Portanto, essa operação só é possível quando o controle interno vai diretamente à fonte verificar a existência desses valores. Portanto, eu de novo discordo quando ela diz da morosidade, diria muito mais que há uma enorme dificuldade no trabalho e nós já estamos completando isso e remetendo ao Tribunal de Contas. Além de prudente, eu preciso ter muito bom senso, né, na minha função. E diria para o senhor o seguinte, o que o senhor coloca é absolutamente uma lição de bom senso. Ou seja, se o modelo adotado for o modelo do leilão da dívida, pode ser esse ou pode ser outro, é claro que a estratificação é necessária. Quer dizer, nós não podemos imaginar que você vai fazer uma operação como essa, uma operação financeira como essa, e vai, por exemplo, atingir os pequenos fornecedores, os credores de pequena monta. Não faz sentido, lógico, tá certo? Eu diria para o senhor o seguinte, nós não temos nada montado ainda, nós estamos trabalhando nisso. Mas é uma premissa do trabalho. Uma das premissas é o seguinte, vai ser preciso dar um corte nessa estratificação de credores e dizer, olha, essa negociação vale a partir de determinado momento, de determinado montante, tá certo? Valores de pequena monta, obviamente, podem ser objeto de uma programação dentro do próprio exercício, não precisa ser no primeiro mês, no segundo mês, mas ao longo do exercício, e fazer a quitação desses valores. Esse modelo não está desenhado, não está pronto, mas nós vamos terminá-lo e apresentar à sociedade. Mas mesmo, secretário, independente do tamanho, eu digo muitas vezes, uma administradora, estou dando o exemplo da administradora de cartão, que pode ser um volume grande, imagina que ela tem 1 milhão e o outro tem 10 mil reais. Né?
e um aluguel de um prédio que tem 100 mil reais. Veja só, o aluguel do prédio, aquele ativo está imobilizado. Talvez aquele empresário possa dar um desconto de 30%, 40%, 50% sem afetar, né, ou sem comprometer até a sua solvência. Às vezes um valor grande, aparentemente grande, mas na composição desse custo. O que eu levo não é que o governo possa analisar friamente o número em si, se é um número pequeno ou se é um número grande, mas qual é o analítico daquela conta, quais são os insumos que compõem aquela dívida, né? Se é um valor, se é mão de obra, se é preponderância de mão de obra, se são impostos, se são encargos sociais, qual é a taxa de lucro, qual é a taxa de administração que o empresário teve naquela operação que fez com o governo. E aí sim poder ponderar a sua negociação. Perfeito. Eu agradeço o seu comentário, sua sugestão, e certamente será incorporada na definição desta modelagem, caso venha a ocorrer realmente a opção por este tipo de solução do problema. Deputado, de novo, sobre a questão do Refaz, eu vou dizer para o senhor também com a máxima sinceridade que não é propósito do governo fazer um novo Refaz. Eu penso que a recorrência a instrumento como esse leva a uma perspectiva muito negativa por parte do contribuinte, no sentido de que sempre aguardará a próxima. Tá certo? Então, a orientação clara é que não há intenção de se fazer, até porque as chances já aconteceram, a data de corte é muito recente, tá certo? E não haveria, por esse caminho, uma necessidade, uma urgência, enfim, algum critério que nos levasse realmente a adotar o modelo. Penso até que, ao contrário, a existência de mecanismos desse tipo repetitivos acabam levando, principalmente no caso dos grandes devedores, a uma vantagem financeira, que é não recolher o imposto, o Estado corre o risco do seu